Reforma trabalhista. Acesso à justiça e aplicação do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Mauro Schiavi. 1. Direito processual do trabalho, conceito, autonomia e finalidade. O direito processual do trabalho conceitua-se como o conjunto de princípios, normas e instituições que regem a atividade da justiça do trabalho, com o objetivo de dar efetividade à legislação trabalhista e social, assegurar o acesso do trabalhador à justiça e dirimir, com justiça, o conflito trabalhista. Desde o surgimento dos primeiros órgãos de solução dos conflitos trabalhistas, na Itália e na França, houve preocupação em propiciar ao trabalhador facilidade na defesa de seus direitos, sem a burocracia da justiça comum. A legislação processual trabalhista visa a impulsionar o cumprimento da legislação trabalhista, e também o da legislação social que não se ocupa só do trabalho subordinado, mas do trabalhador, ainda que não tenha um vínculo de emprego, porém, que vive de seu próprio trabalho. Nesse sentido, foi a dilatação da competência material da Justiça do Trabalho dada pela S. número 45/04 para abranger as controvérsias oriundas e decorrentes da relação de trabalho. Assim como o direito do trabalho visa a proteção do trabalhador e a melhoria de sua condição social, art. 7º, caput, da CF, o direito processual do trabalho tem sua razão de existência em propiciar o acesso dos trabalhadores à justiça, tendo em vista garantir os valores sociais do trabalho, a composição justa do conflito trabalhista, bem como resguardar a dignidade da pessoa humana do trabalhador. De outro lado, a função do processo do trabalho, na modernidade, além de assegurar o acesso à justiça ao trabalhador, é pacificar, com justiça, o conflito trabalhista, devendo considerar as circunstâncias do caso concreto e também os direitos fundamentais do empregador ou do tomador de serviços. O direito processual do trabalho tem os seguintes objetivos: a. Assegurar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, b. Impulsionar o cumprimento da legislação trabalhista e da social, c. Dirimir, com justiça, o conflito trabalhista. Estamos convencidos de que, embora o direito processual do trabalho, hoje, esteja mais próximo do direito processual civil e sofra os impactos dos princípios constitucionais do processo, não há como se deixar de reconhecer alguns princípios peculiares do direito processual do trabalho, os quais lhe dão autonomia e o distinguem do direito processual comum. De outro lado, embora alguns princípios do direito material do trabalho, tais como primazia da realidade, razoabilidade, boa-fé, sejam aplicáveis também ao direito processual do trabalho, a nosso ver, os princípios do direito material do trabalho não são os mesmos do processo, uma vez que o processo tem caráter instrumental e os princípios constitucionais da isonomia e da imparcialidade, aplicáveis ao processo do trabalho, impedem que o direito processual do trabalho tenha a mesma intensidade de proteção do trabalhador própria do direito material do trabalho. Não obstante, não há como negar um certo caráter protecionista no direito processual do trabalho, que para alguns é princípio peculiar do processo do trabalho e, para outros, características do procedimento trabalhista, para assegurar o acesso efetivo do trabalhador à justiça do trabalho e também a uma ordem jurídica justa. Também milita em prol da autonomia do direito processual do trabalho o Brasil possuir um ramo especializado do judiciário para dirimir as lides trabalhistas,
uma legislação própria que disciplina o processo do trabalho, CLT, Lei nº 5.584/70 e Lei nº 7.701/88, um objeto próprio de estudo e vasta bibliografia sobre a matéria. Reconhecemos, por outro lado, que as ciências processuais devem caminhar juntas, e o processo do trabalho, em razão dos princípios da subsidiariedade, do acesso à justiça, da duração razoável do processo, pode se aproveitar dos benefícios obtidos pelo processo comum. Além disso, a autonomia do direito processual do trabalho não pode ser motivo para isolamento e acomodação do intérprete. A necessidade de constante diálogo entre o direito processual do trabalho e os outros ramos do direito processual, principalmente com os princípios fundamentais do processo consagrados na Constituição Federal. Reconhecer como autônomo o direito processual do trabalho propicia maior visibilidade desta ciência processual, contribuindo para a melhoria de seus institutos, atraindo maior interesse dos estudiosos para esta ciência. Desse modo, pensamos ser o direito processual do trabalho autônomo em face do direito material do trabalho e também do direito processual civil. Atualmente, há grandes discussões, na doutrina e na jurisprudência, sobre a necessidade de um Código de Processo do Trabalho, que atualizaria a legislação processual trabalhista, daria maior visibilidade ao direito processual do trabalho e propiciaria maior efetividade à jurisdição trabalhista e também maior segurança jurídica na aplicação da lei processual trabalhista. Muitos defendem um Código de Processo do Trabalho. Outros são contrários, asseverando que ele provocará estagnação da lei processual trabalhista e retirará a agilidade do procedimento, considerando que o processo do trabalho é impulsionado por princípios. De nossa parte, um Código de Processo do Trabalho sistematizando os princípios e os institutos peculiares do direito processual do trabalho, bem como atualizando as atuais necessidades da jurisdição trabalhista e a efetividade do direito material, seria bem-vindo. Além disso, contribuiria para o fortalecimento do direito processual do trabalho como ciência e possibilitaria maior visibilidade da justiça do trabalho. A Lei nº 13.467/17, apesar de ter realizado alterações na CLT, em nossa visão, não foi suficiente para tornar o processo trabalhista mais justo e efetivo. De outro lado, em muitos aspectos, a lei trouxe retrocessos, criando entraves ao acesso do economicamente fraco à justiça, tais como comprovação de insuficiência econômica para a gratuidade judiciária, pagamento de despesas processuais, prescrição intercorrente e limitação de responsabilidade patrimonial. Ainda há muito a ser feito no processo do trabalho a fim de acelerar o procedimento de tramitação, bem como na execução, a fim de instituir meios coercitivos mais contundentes a forçar o devedor a cumprir a obrigação consagrada no título executivo. Não obstante, o intérprete e o aplicador da legislação processual trabalhista não podem ficar esperando a iniciativa legislativa para melhorar a efetividade do processo do trabalhista, devendo, por meio de interpretação, transportar para o processo trabalhista as melhorias obtidas no direito processual comum, bem como materializar os princípios constitucionais do processo na hipótese concreta, principalmente os atinentes ao acesso à justiça, contraditório, efetividade e duração razoável do processo.
Essa autonomia do direito processual do trabalho foi reconhecida pelo próprio Código de Processo Civil de 2015, ao dispor em seu artigo 15 que as regras processuais civis somente são aplicáveis ao processo trabalhista nas omissões deste. 2. Do acesso à Justiça do Trabalho e à Lei nº 13.467/17. Ensinam Mauro Capelletti e Brian Garth. A expressão acesso à justiça é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico: o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Nosso enfoque, aqui, será primordialmente sobre o primeiro aspecto, mas não poderemos perder de vista o segundo. Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo. O art. 5º, XXXV, da CF consagra o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça. Dispõe o referido dispositivo constitucional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se de uma das garantias mais importantes do cidadão, uma vez que, modernamente, a acessibilidade ao judiciário é um direito fundamental de qualquer pessoa para a efetivação de seus direitos. De outro lado, não basta apenas a ampla acessibilidade ao judiciário, mas também que o procedimento seja justo e que produza resultados, efetividade. Conforme Mauro Capelletti e Brian Garth. O enfoque sobre o acesso, o modo pelo qual os direitos se tornam efetivos, também caracteriza crescentemente estudo do moderno processo civil. A discussão teórica, por exemplo, das várias regras do processo civil e de como elas podem ser manipuladas em várias situações hipotéticas pode ser instrutiva, mas, sob essas descrições neutras, costuma ocultar-se o modelo frequentemente irreal de duas, ou mais, partes em igualdade de condições perante a corte, limitadas apenas pelos argumentos jurídicos que os experientes advogados possam alinhar. O processo, no entanto, não deveria ser colocado no vácuo. Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções sociais, que as cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário, tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva, com que frequência ela é executada, em benefício de quem e com que impacto social. Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa para além dos tribunais e utilizar os métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia e da economia, e, ademais, aprender através de outras culturas. O acesso não é apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido, ele é, também necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. Como bem adverte Nelson Nery Jr., embora o destinatário principal desta norma seja o legislador,
o comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador e ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão. No direito brasileiro, há a chamada jurisdição única ou una, pois a lei não pode excluir o direito de postular em juízo a qualquer pessoa, por mais absurdo ou inviável o direito postulado. Mesmo em casos em que a parte não preencha os pressupostos processuais e as condições da ação, desaguando na extinção do processo sem resolução de mérito, terá havido o direito de ação e, portanto, não há ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição na decisão que não aprecia o mérito da causa. O acesso à justiça impulsiona que o processo produza resultados justos, solução integral da lide, e materialização das decisões. Nesse sentido, dispõe o artigo 4º do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária do processo do trabalho, artigos 5º do CPC e 769 da CLT. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Conforme o referido dispositivo, são direitos fundamentais das partes no processo. A solução integral do mérito constitui direito fundamental da parte no processo, que todos os pedidos e requerimentos formulados sejam apreciados, tanto os do autor como os do réu, e que, sempre que possível, o magistrado julgue o mérito da causa, evitando ao máximo a extinção do processo sem resolução do mérito. A decisão prematura de extinção do processo sem resolução de mérito, quando possível a compreensão da controvérsia, é frustrante para quem busca seu direito no judiciário, provoca gasto desnecessário de dinheiro público na tramitação do processo e não resolve o conflito. B. Atividade satisfativa. Quanto à atividade satisfativa, como direito fundamental processual da parte, o projeto merece muitos elogios. A atividade satisfativa, que se manifesta pelo cumprimento das decisões, que se dá, como regra geral, na fase executiva, é tão importante, ou mais, que as demais fases processuais, pois o direito reconhecido na decisão só se materializa quando o processo é capaz de entregar o bem da vida ao credor, que lhe pertence por direito. Como bem adverte Cassius Carpinella Bueno, a expressa menção à atividade satisfativa é digna de destaque para evidenciar que a atividade jurisdicional não se esgota com o reconhecimento, declaração, dos direitos, mas também com a sua concretização. De outro lado, em razão do princípio ora estudado, não pode o juiz se eximir de sentenciar. Havendo lacuna na legislação, deve aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito para solucionar o conflito, art. 4 da LINDB. Como decorrência de tal princípio, temos o disposto no art. 5º, st. da CF, que assim dispõe. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, o acesso à justiça não pode ser inviabilizado em razão da insuficiência de recursos financeiros da parte. Para os pobres, que comprovarem tal situação, o Estado deve assegurar um advogado gratuito, custeado pelo Estado, que promoverá a ação. Como bem adverte Nelson Nery Jr., a garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o processo deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for excessiva de modo que crie obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela inconstitucional por ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
O acesso à justiça não deve ser entendido e interpretado apenas como o direito a ter uma demanda apreciada por um juiz imparcial, mas sim como o acesso à ordem jurídica justa, composta por princípios e regras justas e razoáveis que possibilitem ao cidadão, tanto no polo ativo como no passivo de uma demanda, ter acesso a um conjunto de regras processuais que sejam aptas a possibilitar o ingresso da demanda em juízo, bem como a possibilidade de influir na convicção do juízo de recorrer da decisão, bem como de materializar, em prazo razoável, o direito concedido na sentença. Como esclarece Cândido Rangel Dinamarco, só tem acesso à ordem jurídica justa quem recebe justiça. E receber justiça significa ser admitido em juízo, poder participar, contar com a participação adequada do juiz e, ao fim, receber um provimento jurisdicional consentâneo com os valores da sociedade. Tais são os contornos do processo justo, ou processo équo, que é composto pela efetividade de um mínimo de garantias de meios e de resultados. A Lei nº 13.467/17 teve uma preocupação muito intensa em assegurar o acesso à justiça pelo reclamado, em vários de seus dispositivos, quais sejam: a possibilidade de concessão de justiça gratuita ao reclamado, artigo 790, 4º, da CLT. B. Possibilidade de parcelamento dos honorários periciais, artigo 790-B, 2º, da CLT. C. Sucumbência recíproca, artigo 791-A, 3º, da CLT. D. Adiamento da audiência quando o juiz aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova em desfavor do reclamado, artigo 818, 2º, da CLT. E. Impossibilidade de desistência do processo pelo reclamante, caso apresentada a contestação, artigo 841, 3º, da CLT. F. Desnecessidade do preposto da reclamada ser empregado, artigo 843, 3º, da CLT. G. Mitigação dos efeitos da revelia, 4º do artigo 844 da CLT. H. Contraditório prévio antes da homologação dos cálculos, 2º do artigo 844 da CLT. Não somos contra a fixação de garantias processuais ao reclamado. Não obstante, a crítica da doutrina processual trabalhista ao novel diploma legal tem sido procedente no sentido de não ter a legislação implementado melhorias ao processo trabalhista em prol do trabalhador, aperfeiçoando os institutos processuais que melhorem o acesso à justiça ao reclamante. Desse modo, a Lei nº 13.467/17 deve ser interpretada e aplicada pelo Judiciário Trabalhista considerando-se as premissas constitucionais de acesso à justiça do trabalho, e os princípios e singularidades do processo do trabalho, de modo a não inviabilizar a missão institucional do processo trabalhista, e prejudicar o acesso à justiça pelo trabalhador. Como bem advertem Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Severo. Para introduzir a análise sobre os temas processuais, o ponto de partida é o mesmo, ou seja, a lembrança de que o termo de garantia da aprovação da reforma foi o de que não haveria eliminação de direitos dos trabalhadores. Pois bem, o acesso à justiça é um direito fundamental da cidadania, que tem sede constitucional e nas declarações internacionais de direitos humanos. Assim, a Lei nº 13.467/17 não pode impedi-lo. As alterações nas regras processuais, propostas pela Lei nº 13.467/17,
precisam ser compreendidas e aplicadas à luz da atual noção do direito de acesso à justiça como um direito fundamental, que é condição de possibilidade do próprio exercício dos direitos sociais. Esse é o referencial teórico que permitirá, também no âmbito processual, o uso das regras dessa legislação contra ela mesma, construindo racionalidade que preserve as peculiaridades do processo do trabalho e a proteção que o justifica. Desse modo, o primeiro passo na direção da efetividade consiste, exatamente, na identificação das barreiras que impedem o acesso à justiça e a própria efetividade do processo, o segundo, como atacá-las, e o terceiro, a que custo isso se faria. As barreiras são, a desinformação quanto aos direitos, o descompasso entre os instrumentos judiciais e os novos conflitos sociais, os custos do processo e a demora para a solução dos litígios, que constitui fator de desestímulo. Por tudo isso, vale a observação de Mauro Capelletti, no sentido de que o acesso à justiça pressupõe um novo método de analisar o direito, em outras palavras, uma nova maneira de pensar o próprio direito. Nesse novo método, o direito é analisado sob a perspectiva do consumidor, ou seja, daqueles que são o alvo da norma, e não sob o ponto de vista dos produtores do direito. O acesso à justiça, nesse contexto, aparece como a garantia de que o sujeito poderá, efetivamente, consumir o direito que lhe fora direcionado, servindo-se, se necessário, do Estado para tanto. Esse é o pressuposto que deve orientar os intérpretes aplicadores do processo do trabalho, mesmo depois de alterado pela Lei nº 13.467/17, sob pena de se negar a própria razão de ser da Justiça do Trabalho. 3. A aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao processo trabalhista e as lacunas axiológicas da Lei nº 13.467/17. Dispõe o art. 15 do Código de Processo Civil. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Conforme o presente dispositivo legal, o Código de Processo Civil será aplicado ao processo do trabalho de forma supletiva e subsidiariamente na ausência de normas que disciplinem o processo trabalhista. Não há uniformidade, ainda, na doutrina, dos contornos das expressões supletivo e subsidiário. Segundo o dicionário OES da língua portuguesa, subsidiário é o que subsidia, ajuda, socorre, enquanto que supletivo é o que completa ou que serve de suplemento. Para nós, as expressões supletiva e subsidiária devem ser aplicadas do seguinte modo ao processo trabalhista. A, supletivamente, significa aplicar o CPC quando, apesar de a lei processual trabalhista disciplinar o instituto processual, não for completa. Nesta situação, o Código de Processo Civil será aplicado de forma complementar, aperfeiçoando e propiciando maiores efetividade e justiça ao processo do trabalho. Como exemplos, hipóteses de impedimento e suspeição do juiz que são mais completas no CPC, mesmo estando disciplinadas na CLT, art. 802 da CLT, ônus da prova previsto no CPC, pois o art. 818 da CLT é muito enxuto e não resolve questões cruciais como as hipóteses de ausência de prova e prova dividida, o depoimento pessoal previsto no CPC, pois a CLT disciplina apenas o interrogatório, art. 848 da CLT, sendo os institutos afins e propiciam implementação do contraditório substancial no processo.
trabalhista, etc. B. Subsidiariamente, significa aplicar o CPC quando a CLT e as leis processuais trabalhistas e extravagantes não disciplinarem determinado instituto processual. Vale dizer, a ausência total de previsão de institutos processuais na legislação processual trabalhista. Exemplos: tutelas de urgência, ação rescisória, ordem preferencial de penhora, hipóteses legais de impenhorabilidade, etc. Pode-se argumentar que houve revogação dos artigos 769 e 889 da CLT, uma vez que o Código de Processo Civil, cronologicamente, é mais recente que a CLT. Também se pode argumentar que, diante do referido dispositivo legal, o processo do trabalho perdeu sua autonomia científica, ficando, doravante, mais dependente do processo civil. Sustentando a revogação do art. 769 da CLT pelo art. 15 do CPC, destacamos, entre outros, a posição de Edilton Meirelles. Primeiro é preciso deixar claro que o art. 15 do novo CPC não é uma regra de processo civil. Este dispositivo, em verdade, é regra de direito processual do trabalho, de processo judicial eleitoral e de processo administrativo. O art. 15 do CPC, aliás, não se aplica ao processo civil em sentido restrito. Daí, então, surge o questionamento: neste caso ele teria revogado o art. 769 da CLT. A CLT, em seu art. 769, regula a aplicação subsidiária do direito processual comum no processo do trabalho. Já o art. 15 do novo CPC passou a tratar da mesma matéria relativa à aplicação subsidiária de regras processuais ao processo do trabalho. Logo estaria revogado o art. 769 da CLT. Antes, conforme o art. 769 da CLT, subsidiária era a regra do direito processual comum. Agora é o CPC. Antes, apenas se aplica a regra subsidiária, o que pressupõe uma omissão absoluta. Agora, aplicam-se as regras do CPC subsidiária ou supletiva. Assim, tem-se que o art. 769 da CLT está revogado em face do art. 15 do novo CPC a partir da vigência deste. Isso porque este novo dispositivo trata da mesma matéria regulada no art. 769 da CLT. No mesmo sentido é a visão de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. Houve, sim, revogação da CLT 769 pelo CPC/15. A revogação tácita da CLT 769 ocorreu por força da incidência da LINP II, primeiro, que determina estar revogado o texto normativo por outro superveniente que trate completamente da matéria regulada anteriormente. O CPC/15 regula completamente a incidência da Lei Geral do Processo quando houver lacuna absoluta ou lacuna parcial da lei trabalhista. Embora o art. 15 e as disposições do novo CPC exerçam influência no processo do trabalho e, certamente, impulsionarão uma nova doutrina e jurisprudência processual trabalhista, não revogou a CLT, uma vez que os artigos 769 e 889 da CLT são normas específicas do processo do trabalho, e o CPC apenas uma norma geral. Pelo princípio da especialidade, as normas gerais não derrogam as especiais. Além disso, o direito processual do trabalho,
como mencionado acima, apresenta autonomia científica e tem seus princípios peculiares que devem, necessariamente, ser respeitados. De outro lado, o art. 769 da CLT, que é o vetor principal do princípio da subsidiariedade do processo do trabalho, fala em processo comum, não, necessariamente, em processo civil para preencher as lacunas da legislação processual trabalhista. Além disso, pela sistemática da legislação processual trabalhista, as regras do Código de Processo Civil somente podem ser aplicadas ao processo trabalho se forem compatíveis com a principiologia e as singularidades do processo trabalhista. Assim, mesmo havendo lacuna da legislação processual trabalhista, se a regra do CPC for incompatível com a principiologia e as singularidades do processo do trabalho, ela não será aplicada. O art. 15 do novel CPC não contraria os artigos 769 e 889 da CLT. Ao contrário, com eles se harmoniza. Desse modo, conjugando-se o artigo 15 do CPC com os artigos 769 e 889 da CLT, temos que o Código de Processo Civil se aplica ao processo do trabalho da seguinte forma, supletiva e subsidiariamente, nas omissões da legislação processual trabalhista, desde que compatível com os princípios e singularidades do processo do trabalho. Nesse sentido, também defende Carlos Henrique Bezerra Leite. O art. 15 do novo CPC, evidentemente, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 769 da CLT, que dispõe, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Mas ambos os dispositivos art. 769 da CLT e art. 15 do novo CPC devem estar em harmonia com os princípios e valores que fundamentam o Estado democrático de direito. No mesmo sentido defende Manuel Antônio Teixeira Filho. O art. 15 não tem eficácia derrogante do art. 769 da CLT, sabendo-se que esta, na parte processual, constitui norma específica para solucionar os conflitos de interesse que são da competência constitucional da Justiça do Trabalho, LINDB, art. 2º, 1º e 2º. Destarte, não basta que o processo do trabalho seja omisso em relação a determinado tema, a adoção de norma do processo civil somente será lícita se não for incompatível com o processo do trabalho, CLT, art. 769, não apenas do ponto de vista da literalidade das disposições deste, mas de seus princípios essenciais. O Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, editou a Instrução Normativa número 39/16, que em seu art. 1º dispõe: aplicar-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao processo do trabalho, em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de 17 de março de 2015. Primeiro, observar-se-á, em todo caso, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, de conformidade com o art. 893, primeiro, da CLT e súmula número 214 do TST. Segundo, o prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de 8 dias,
art. 6º da Lei nº 5.584/70 e art. 893 da CLT, exceto embargos de declaração, CLT, art. 897-A, ponto. Conforme o referido dispositivo, a mais alta Corte Trabalhista brasileira interpretou, corretamente, o artigo 15 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido o enunciado primeiro, do primeiro Fórum Nacional de Processo do Trabalho, in verbis. NCPC, art. 15, e CLT, art. 769. Subsistência deste, em sua plenitude. Autonomia do processo do trabalho. A cláusula de contenção ou norma principiológica, fundamental, do processo do trabalho, prevista no art. 769 da CLT, permanece rígida e incólume até pelo reconhecimento, no art. 15 do NCPC, da autonomia do processo do trabalho ou mesmo pela ausência de revogação expressa ou derrogação tácita daquele comando, notadamente pela impossibilidade de a lei geral revogar a lei especial, CLT. Resultado, aprovado por unanimidade. A subsidiariedade significa a possibilidade de as normas do direito processual comum serem aplicadas ao processo do trabalho, como forma de suprir as lacunas do sistema processual trabalhista e melhorar a efetividade do processo trabalhista. Autores há que defendem até mesmo a existência do chamado princípio da subsidiariedade do processo do trabalho. O direito processual comum é aplicável, subsidiariamente, no direito processual do trabalho. Assim, subsidiariedade é a técnica de aplicação de leis que permite levar para o âmbito trabalhista normas do direito processual comum. Para alguns autores, a subsidiariedade não se trata de um princípio próprio do processo do trabalho, e sim técnica de integração, para colmatação das lacunas da legislação processual trabalhista. Não obstante, o respeito que merecem, de nossa parte, diante da importância da aplicação subsidiária da legislação processual comum no processo trabalhista e diante da necessidade de harmonização dessa legislação aos princípios do processo do trabalho, pensamos ser a subsidiariedade, efetivamente, um princípio próprio e não apenas técnica de integração. Na fase de conhecimento, o art. 769 da CLT assevera que o direito processual comum é fonte do direito processual do trabalho e, na fase de execução, o art. 889 da CLT determina que, nos casos omissos, deverá ser aplicada no processo do trabalho a Lei de Execução Fiscal, Lei nº 683019880, e, posteriormente, o Código de Processo Civil. O art. 769 da CLT disciplina os requisitos para a aplicação subsidiária do direito processual comum ao processo do trabalho, com a seguinte redação. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Conforme a redação do referido dispositivo legal, são requisitos para a aplicação do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. A omissão da CLT, quando a CLT e as legislações processuais trabalhistas extravagantes, Leis N graus S 5.584/77.701/88, não disciplinam a matéria. B. Compatibilidade com os princípios que regem o processo do trabalho. Vale dizer, a norma do CPC,
além de ser compatível com as regras que regem o processo do trabalho, deve ser compatível com os princípios que norteiam o direito processual do trabalho, máxime o acesso do trabalhador à justiça. Segundo a doutrina, o artigo 769 da CLT atua como uma cláusula de proteção do processo trabalhista contra o ingresso exagerado das normas do processo civil, evitando que normas incompatíveis com o sistema processual trabalhista ingressem na Justiça do Trabalho, desfigurando o sistema processual trabalhista. A questão das lacunas do direito processual do trabalho e da incompletude do sistema processual sempre foi um assunto polêmico. Nos ensina Maria Helena Diniz. Ante a consideração dinâmica do direito e a concepção multifária do sistema jurídico, que abrange um subsistema de normas, de fatos e de valores, havendo quebra da isomorfia, 3 são as espécies de lacunas. Primeira, normativa, quando se tiver ausência de norma sobre determinado caso. Segunda, ontológica, se houver norma, mas ela não corresponder aos fatos sociais, quando, ps, o grande desenvolvimento das relações sociais, o progresso técnico acarretarem o ancilosamento da norma positiva. Terceira, axiológica, no caso de ausência de norma justa, ou seja, quando existe um preceito normativo, mas, se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou injusta. Consoante o texto acima mencionado, com cuja classificação concordamos, as lacunas da legislação processual podem ser a. Normativas, quando a lei não contém previsão para o caso concreto. Vale dizer, não há regulamentação da lei sobre determinado instituto processual. B. Ontológicas, quando a norma não mais está compatível com os fatos sociais, ou seja, está desatualizada. Aqui, a norma regulamenta determinado instituto processual, mas ela não encontra mais ressonância na realidade, não há efetividade da norma processual existente. C. Axiológicas, quando as normas processuais levam a uma solução injusta ou insatisfatória. Existe a norma, mas sua aplicação conduz a uma solução incompatível com os valores de justiça e equidade exigíveis para a eficácia da norma processual. Atualmente, diante do novo Código de Processo Civil, crescem as discussões sobre a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, e sobre se é possível a aplicação da regra processual civil se a regra expressa em sentido diverso na CLT. Há 2 vertentes de interpretação sobre o alcance do art. 769 da CLT. São elas: a. Restritiva, somente é permitida a aplicação subsidiária das normas do processo civil quando houver omissão da legislação processual trabalhista. Desse modo, somente se admite a aplicação do CPC quando houver a chamada lacuna normativa. Essa vertente de entendimento sustenta a observância do princípio do devido processo legal, no sentido de não surpreender o jurisdicionado com outras regras processuais, bem como na necessidade de preservação do princípio da segurança jurídica. Argumenta que o processo deve dar segurança e previsibilidade ao jurisdicionado. B. Evolutiva, também denominada sistemática ou ampliativa, permite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo do trabalho quando houver as lacunas ontológicas e axiológicas da legislação processual trabalhista. Além disso, defende a aplicação da legislação processual civil ao processo do trabalho quando houver maior efetividade da jurisdição trabalhista.
Essa vertente tem suporte nos princípios constitucionais da efetividade, duração razoável do processo e acesso real e efetivo do trabalhador à justiça do trabalho, bem como no caráter instrumental do processo. De início, destaca-se que o direito processual do trabalho foi criado para propiciar um melhor acesso do trabalhador à justiça, bem como suas regras processuais devem convergir para tal finalidade. Os princípios basilares do direito processual do trabalho devem orientar o intérprete a todo o momento. Não é possível, à custa de se manterem a autonomia do processo do trabalho e a vigência de suas normas, sacrificar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, bem como o célere recebimento de seu crédito alimentar. Diante dos princípios constitucionais que norteiam o processo e também da força normativa dos princípios constitucionais, não é possível uma interpretação isolada da CLT, vale dizer, divorciada dos princípios constitucionais do processo, máximo do acesso efetivo e real à justiça do trabalho, duração razoável do processo, acesso à ordem jurídica justa, para garantia, acima de tudo, da dignidade da pessoa humana do trabalhador e melhoria da sua condição social. Assim como o direito material do trabalho adota o princípio protetor, que tem como um dos seus vetores a regra da norma mais benéfica, o direito processual do trabalho, por ter um acentuado grau protetivo, e por ser um direito, acima de tudo, instrumental, com maiores razões que o direito material pode adotar o princípio da norma mais benéfica e, diante de duas regras processuais que possam ser aplicadas à mesma hipótese, escolher a mais efetiva, ainda que seja a do direito processual civil e seja aparentemente contrária à CLT. Para escolher entre duas regras a mais efetiva, o intérprete deve se valer dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Adverte com propriedade João Batista Lopes, referindo-se ao princípio da proporcionalidade na seara processual. No campo do processo civil, é intensa sua aplicação, tanto no processo de conhecimento como no de execução e no cautelar. No dia a dia forense, vê-se o juiz diante de princípios em estado de tensão conflitiva, que o obrigam a avaliar os interesses em jogo para adotar a solução que mais se ajuste aos valores consagrados na ordem jurídica. O princípio da proporcionalidade tem íntima relação com a efetividade do processo na medida em que, ao solucionar o conflito segundo os ditames da ordem constitucional, está o juiz concedendo a adequada proteção ao direito e atendendo aos escopos do processo. Como destacado, alguns autores mais tradicionais tecem severas críticas à aproximação do direito processual do trabalho ao direito processual civil, o que denominam de civilização do processo do trabalho, acarretando perda de identidade deste ramo especializado da ciência processual. Asseveram que os conflitos que chegam diariamente à Justiça do Trabalho devem ser resolvidos à luz da CLT. Em que pese o respeito que merecem, com eles não concordamos, pois o processo do trabalho foi idealizado, originalmente, na década de 1940, quando a sociedade brasileira era diversa e as necessidades dos jurisdicionados também. Além disso, a complexidade dos conflitos trabalhistas não tinha a mesma intensidade dos de hoje. Atualmente, diante de fatores como a flexibilização, a terceirização e a horizontalização das empresas, nos processos trabalhistas, são enfrentadas complexas questões processuais, como a presença de diversos reclamados no polo passivo da ação.
Além disso, a falta de efetividade dos dispositivos processuais trabalhistas na execução é manifesta. A CLT e a legislação processual trabalhista, em muitos aspectos, funcionam bem e devem ser mantidas. O procedimento oral, as tentativas obrigatórias de conciliação, a maior flexibilidade do procedimento, a majoração dos poderes do juiz do trabalho na condução do processo e a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias têm obtido resultados excelentes. Não obstante, em alguns aspectos, a exemplo dos capítulos dos recursos e da execução, deve-se permitir ao juiz do trabalho buscar a melhoria constante da prestação jurisdicional trabalhista nos dispositivos do Código de Processo Civil e da teoria geral do processo. Vale lembrar que a jurisdição do Estado é una e todos os ramos da ciência processual seguem os princípios constitucionais da jurisdição e do processo. A segmentação da jurisdição nos diversos ramos do Poder Judiciário tem à vista propiciar melhores resultados na efetividade do direito. A maior aproximação do processo do trabalho ao processo civil não desfigura a principiologia do processo do trabalho, tampouco provoca retrocesso social à ciência processual trabalhista. Ao contrário, possibilita a evolução conjunta da ciência processual. O próprio processo civil, muitas vezes, se inspira no processo do trabalho para evoluir em muitos de seus institutos. Propiciar ao juiz do trabalho maior flexibilidade em aplicar normas processuais civis, no nosso entendimento, freia arbitrariedades ao tomar providências processuais sem fundamentação adequada, com suporte apenas na equidade e nos amplos poderes de direção do processo conferidos pelo art. 765 da CLT. Além disso, as normas processuais do CPC, quando aplicadas ao processo do trabalho, são, necessariamente, adaptadas às contingências do direito processual do trabalho, bem como compatibilizadas com a principiologia deste. Vale dizer, o juiz do trabalho aplica e interpreta as normas processuais civis com os olhos da sistemática processual trabalhista. Nesse sentido, já estão sedimentadas as doutrinas clássica e moderna. Por todos, destacamos o magistério de Mozart Vitor Russomano que, com suporte em Nicola Jäger, nos ensina. As normas do processo comum devem adquirir o espírito do processo trabalhista sempre que forem transplantadas para o direito judiciário do trabalho, nas omissões deste. Como exemplos, o Instituto da Intervenção de Terceiros previsto no CPC, quando aplicado ao processo do trabalho, não se destina ao exercício de direito de regresso e sim a ampliar as garantias de solvabilidade do crédito trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica do devedor é realizada pelo juiz do trabalho de forma objetiva, sem se avaliar eventual conduta culposa ou o chamado ato ultra vires. As tutelas de urgência podem ser concedidas de ofício pelo juiz do trabalho a fim de propiciar efetividade ao processo, etc. Embora se possa questionar, aplicando-se as regras do CPC, em vez da CLT, o juiz estaria desconsiderando o devido processo legal e surpreendendo o jurisdicionado com a alteração das regras. Pensamos que tal não ocorre, pois o juiz do trabalho, aplicando o CPC, não está criando regras, está apenas aplicando uma regra processual legislada mais efetiva que a CLT, e é sabido que a lei é de conhecimento geral, art. 3º da LINDB. Se há regras expressas processuais no CPC que são compatíveis com os princípios do processo do trabalho, pensamos não haver violação do devido processo legal. Além disso,
as regras do CPC observam o devido processo legal e também os princípios do direito processual do trabalho. Sob outro enfoque, o núcleo duro do processo trabalhista não está em suas regras processuais legisladas e sim em seus princípios e na função social que representa a jurisdição trabalhista em materializar o direito trabalhista e assegurar um acesso mais facilitado e efetivo do trabalhador à justiça. Como destaca Luciano Ataíde Chaves, em brilhante estudo sobre o tema. A progressiva e dinâmica interpretação do ordenamento jurídico atende a igual status da própria sociedade, da própria casuística, portanto, o enfrentamento de novos desafios, a partir de uma compreensão mais aberta do ordenamento jurídico, inclusive processual, não pode ser concebido como uma distorção do sistema judiciário, uma vez que tal processo de desenvolvimento e interpretação é próprio do direito. A abertura do sistema jurídico, a partir da Constituição, não reproduz, é certo e isso já de um bom tempo, uma única e monolítica interpretação do ordenamento jurídico. Pelo contrário, permite-se, considerando os graus de aceitabilidade, câmbios e ajustes de acordo com a marcha histórica e cultural de um povo, de uma nação. Nesses dias, em que fazemos, todos nós, relevantes reflexões sobre reformas processuais, é fundamental o debate e a construção de uma jurisprudência crítica, que sainalize os parâmetros de aceitabilidade interpretativa e construtiva no direito processual, como sempre sucedeu. Não precisamos, pois, temer a evolução do nosso direito processual do trabalho. Temos que olhar de frente o desafio de mudar quando preciso for, bem assim de defender os seus institutos quando estes se mostrem ainda com vigor e em contato com os princípios e valores do subsistema processual trabalhista. A segurança que devemos oferecer ao cidadão brasileiro que busca e confia no judiciário trabalhista deve ser aquela que se traduza em efetividade e em celeridade processuais, escopos que devem se constituir em verdadeiro compromisso entre o Estado juiz e o jurisdicionado. Ponto. Sob outro enfoque, o juiz, como condutor do processo do trabalho, encarregado de zelar pela dignidade do processo e pela efetividade da jurisdição trabalhista, conforme já nos posicionamos, deve ter em mente que o processo deve tramitar em prazo compatível com a efetividade do direito de quem postula, uma vez que a duração razoável do processo foi erigida a mandamento constitucional, e buscar novos caminhos e interpretação da lei no sentido de materializar este mandamento constitucional. Além disso, atualmente, a moderna doutrina vem defendendo um diálogo maior entre o processo do trabalho e o processo civil, a fim de buscar, por meio de interpretação sistemática e teleológica, os benefícios obtidos na legislação processual civil e aplicá-los ao processo do trabalho. Não pode o juiz do trabalho fechar os olhos para normas de direito processual civil mais efetivas que a CLT, e se omitir sob o argumento de que a legislação processual do trabalho não é omissa, pois estão em jogo interesses muito maiores que a aplicação da legislação processual trabalhista e sim a importância do direito processual do trabalho, como sendo um instrumento célere, efetivo, confiável, que garanta, acima de tudo, a efetividade da legislação processual trabalhista e a dignidade da pessoa humana. A teoria geral do processo e também a moderna teoria geral do processo do trabalho vem defendendo um processo do trabalho mais ágil, que tenha resultados. Por isso, vive-se hoje um processo do trabalho de resultado, que seja capaz de garantir não só o cumprimento da legislação social, mas,
sobretudo, da expansão do direito material do trabalho. Como bem adverte Dinamarco, não basta o belo enunciado de uma sentença bem estruturada e portadora de afirmações inteiramente favoráveis ao sujeito, quando o que ela dispõe não se projetar utilmente na vida deste, eliminando a insatisfação que o levou a litigar e propiciando-lhe sensações felizes pela obtenção da coisa ou da situação postulada. Advirta-se, por outro lado, que as regras do processo civil é que devem ser adaptadas ao processo trabalhista, e não este ao processo civil. Além disso, ainda que omissa a CLT, as regras processuais civis não devem ser aplicadas ao processo trabalhista se não trouxerem melhorias à jurisdição trabalhista, nos aspectos de justiça e efetividade. Desse modo, ainda que existam omissões da legislação processual trabalhista, e não exista incompatibilidade da regra processual civil com os princípios e regras do processo trabalhista, se a regra processual civil não trouxer benefícios ou não for necessária, ela não deverá ser aplicada. No aspecto, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que diversos dispositivos do novo CPC não devem ser aplicáveis ao processo trabalhista. Com efeito, dispõe artigo 2º da IN 39/16 do TST. Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao processo do trabalho, em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil. E art. 63, modificação da competência territorial e eleição de foro. Segunda art. 190 e parágrafo único, negociação processual. Terceira art. 219, contagem de prazos em dias úteis. Quarta art. 334, audiência de conciliação ou de mediação. V. art. 335, prazo para contestação. Sexta art. 362, terceira, adiamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos. Sétima art. 373, terceiro e quarto, distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes. Oitava arts. 921, quarto e quinto, e 924, v. prescrição intercorrente. Nona art. 942 e parágrafos, prosseguimento de julgamento não unânime de apelação. X art. 944, notas taquigráficas para substituir acórdão. 11 art. 1010. Terceiro, desnecessidade de o juízo a coexercer controle de admissibilidade na apelação. 12 arts. 1043 e 1044, embargos de divergência. 13 art. 1070, prazo para interposição de agravo, ponto. Nesse sentido nos adverte, com razão, Bruno Freire e Silva. Não se pode olvidar, entretanto, conforme já ressalvado, a necessidade de compatibilização da norma processual civil com as singularidades do procedimento trabalhista, bem como seus princípios, especialmente os da celeridade e simplificação de procedimentos, que impedem a aplicação de prazos em dobro, contagem desses em dias úteis, intervenção de terceiros e, para alguns, a desconsideração da personalidade jurídica. A aplicação supletiva do Código de Processo Civil, artigo 15 do CPC, que é complementar, pressupondo que o processo trabalhista tenha disposição a respeito de determinado tema processual, segundo parcela considerável da doutrina trabalhista. Permite a aplicação do CPC para preenchimento das lacunas axiológicas e ontológicas do processo trabalhista,
tornando a regra processual mais justa e efetiva. Nesse sentido, destacamos a posição de Kleber Lúcio de Almeida. Constitui dever do juiz verificar no ordenamento jurídico a resposta para as questões surgidas no contexto do processo do trabalho que conduz à facilitação do acesso à justiça e, por meio dela, aos direitos atribuídos pela ordem jurídica. Apresenta-se, aqui, o dever de diálogo entre as fontes do direito, no sentido de definir, no caso concreto, a solução que o ordenamento jurídico, e não este ou aquele ramo do direito processual, aponta como a mais adequada à concretização do direito à efetividade do processo e da jurisdição. A diretriz em destaque é reforçada pelo CPC de 2015, que, por meio do art. 15, atribui àquele diploma legal a condição de fonte supletiva do direito processual do trabalho, o que implica que ele atuará não apenas como fonte subsidiária, mas como fonte complementar do direito processual do trabalho. Isto significa que a omissão de que trata o art. 769 da CLT, ao estabelecer as condições para recorrer ao direito processual comum para a solução de questões surgidas no contexto do processo judicial, não é apenas a normativa, a ausência da norma, como também a ontológica. A norma existe, mas se encontra em descompasso com os anseios e as necessidades sociais em relação ao pleno exercício do direito de acesso à justiça e aos direitos assegurados pela ordem jurídica e axiológica. A norma existe, mas sua aplicação implicaria injustiça ou seria inconveniente. Diante da nova Lei nº 13.467/17, a expectativa é de que o Código de Processo Civil se aplique com maior intensidade ao processo do trabalho, quando, no caso concreto, o juiz do trabalho verificar a existência da citada lacuna axiológica a fim de tornar o procedimento trabalhista mais equilibrado e racional. Desse modo, diante de norma processual prevista pela Lei nº 13.467/17 que seja manifestamente injusta no caso concreto, viole frontalmente princípio constitucional, ou do processo trabalhista, desfigure os fundamentos do processo trabalhistas, ou implique em grave entrave ao acesso à justiça do economicamente fraco, deverá decretar a existência da lacuna axiológica, e buscar na lei processual comum solução mais justa ao caso concreto. Nesse sentido já sustentava Vicente Raul. Sem dúvida, casos ocorrem nos quais o juiz pode encontrar-se diante de lei manifestamente injusta, a qual não corresponde às condições sociais do momento e cuja aplicação rígida poderá causar dano à ordem pública ou social. Nessa hipótese, melhor será considerar a lei inadaptável ao caso concreto, por dissonância com os elementos de fato, e socorrer-se, para a solução do conflito, das demais fontes do direito. No aspecto, já apregoam Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Severo. Uma questão intrigante se impõe aqui. É que já nos manifestamos no sentido de que o novo CPC não deveria ser aplicado ao processo do trabalho porque já se tinha na CLT um processo com as disposições necessárias para atender aos objetivos de sua função instrumental e que a aplicação do novo CPC, inspirado no propósito de controlar a atuação do juiz, o que dificultaria mais a concretização de direitos sociais do que o contrário, e agora, diante de uma reforma processual trabalhista, que buscou atender, de forma direta e explícita, aos interesses do capital, especialmente no sentido de ameaçar e punir com altos custos processuais os trabalhadores,
inviabilizando o seu acesso à justiça, nos vemos na contingência de buscar no CPC normas que possam evitar esse descalabro cometido pela reforma. Se antes colocávamos o foco no princípio de que o especial preteria o geral porque mais benéfico e apropriado aos propósitos da atuação jurisdicional trabalhista, o que, por certo, continua valendo, deve-se, agora, também conferir visibilidade à mesma proposição mas em sentido inverso, qual seja, a de que o geral preteria o específico quando este último rebaixar o nível de proteção social já alcançado pelo padrão regulatório generalizante, o que serve, ao mesmo tempo, para demonstrar o quão contrária aos interesses populares foi essa reforma.